Olá! Prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com este vídeo damos início à leitura do capítulo 27, Pedi e obtereis, com o tema Qualidades da Prece. Allan Kardec utiliza 3 passagens do Novo Testamento para examinar esta questão da qualidade das preces. A primeira passagem é a seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. E prossegue: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Esta passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Nós vemos que Jesus chama a nossa atenção para a nossa disposição íntima ante a prece. Como que nós mobilizamos nossos sentimentos, nossos pensamentos e emoções durante a prece. O que é que buscamos efetivamente? Então ele destaca claramente o que estamos buscando de fato. Olha só. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Veja que ali há uma questão clara de vaidade, para serem vistos pelos homens, afetadamente. Então Jesus destaca este posicionamento. Qual é a preocupação, então, dos hipócritas? É chamar a atenção das outras pessoas e não de Deus. Então, está em jogo aqui a personalidade e a individualidade. A individualidade é o espírito. Somos nós, efetivamente, em comunhão permanente com Deus. O espírito permanece em comunhão com Deus. Existe entre o espírito, nós como espírito, e a nossa manifestação como personalidade, a mente. Entre a individualidade, o espírito, e a personalidade, que é a pessoa encarnada. Então a mente é que faz esta escolha. E Jesus chama atenção para que nós organizemos a nossa mente para escolher a busca de Deus, a personalidade buscando a Deus através do Espírito. E isso se faz em secreto. Quando nós focamos o nosso interesse para aspectos da personalidade, nós não nos comunicamos com Deus. Nós não abrimos os canais internos, íntimos, da nossa ligação com nós, espírito, conosco, que somos individualidade. Nós ficamos no âmbito da personalidade, não saímos do lugar. A prece, efetivamente, poderíamos dizer, não aconteceu. Então, há
esta articulação íntima entre personalidade e individualidade. A nossa individualidade, espírito, está em comunhão com Deus. Se a personalidade vencer as barreiras que estão na mente do ego, onde tem vaidade, orgulho, etc., nós bloqueamos este contato com a individualidade e, portanto, com Deus. Muito interessante isso. A segunda passagem que Allan Kardec traz, Jesus alertando-nos para esta questão, é a seguinte: quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Nós já comentamos em outra parte que quando Jesus se refere a vosso Pai, assim como está lá na passagem anterior de Mateus, está falando, então, de nós como espírito, nossa individualidade, nós podemos chamar também de nós como consciência. Este é nosso Pai. Por quê? Porque o espírito está em permanente comunhão com Deus. Quanto mais evoluído é o espírito, mais amplamente ele reflete a presença de Deus. Mas todos refletem a presença de Deus na sua medida evolutiva. Então, quando ele fala vosso Pai, ele se refere à individualidade, à consciência. Então, ele diz ali: se tiverdes qualquer coisa contra alguém, a individualidade, nós como espírito não temos nada contra alguém. Nós estamos em comunhão com Deus. Neste nível de pureza, estamos em comunhão com Deus. Quem carrega alguma coisa contra alguém é a personalidade. Se nós temos esta barreira a favor da personalidade, é de fato um bloqueio que impede esta relação entre personalidade e individualidade, que é o fenômeno da prece. É o desbloqueio da mente, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos que ocorrem na mente. E quando há esse desbloqueio, nós acessamos a nossa individualidade, que está em comunhão com Deus. Aí então nós estamos em contato com Deus. Se nós não perdoamos alguém, nós estamos no âmbito da personalidade. Como no caso anterior. Se há uma vaidade, nós estamos no âmbito da personalidade. A terceira passagem que Allan Kardec coloca, trazendo o ensinamento de Jesus para este cuidado de posicionamento íntimo, é a seguinte: também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano, o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador.
Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Isso está em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. O mesmo problema. Então, Jesus está destacando a supremacia da personalidade sobre a individualidade. No caso do fariseu, ele está totalmente no âmbito da personalidade. No caso do publicano, humilde, ele está silenciando os aspectos da personalidade, da vaidade, da arrogância e tudo mais, do personalismo. Ele está desbloqueando o seu íntimo e falando diretamente com Deus através da sua individualidade, porque a sua postura humilde desbloqueia o seu íntimo. E voltando ainda um pouco na primeira das três partes que Allan Kardec colocou, é bom destacar o seguinte: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Quando ele se refere ao vosso quarto, é dizer, feche os seus interesses exteriores, olhe para dentro de si, feche a porta da sua atenção e olhe para si, para dentro de si. É a mesma questão de desbloquear a personalidade, impedir que a mente, através da influência do ego, crie embaraços à comunicação que se dá a Deus através do espírito, através da individualidade. Allan Kardec faz o seguinte comentário, e então ele dá os destaques das qualidades da prece. Veja o que Allan Kardec fala. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhai em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, senão parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Ou seja, tirar a autoridade da personalidade na busca de Deus. Então, estão alguns elementos deste processo tão importante, tão vital, para prosseguirmos na nossa evolução espiritual. No próximo vídeo, retornaremos neste mesmo capítulo 27, Pedi e obtereis, com o tema Eficácia da prece. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça.